Existe um limite para o amor que o ser humano é capaz de sentir? O quão profundas são as marcas que esse sentimento é capaz de deixar no corpo e na alma de alguém? O quão longe uma pessoa é capaz de ir pela felicidade daqueles que ama ou até de desconhecidos? Quanta força podemos tirar de uma esperança para enfrentar as dificuldades da vida? Todas essas perguntas fazem parte do desenvolvimento de um único personagem, Bartolomeu Kuma, dono do passado mais triste e cruel de toda a história de One Piece. Um passado repleto de dor, amor, sacrifícios, mas também esperança. Nesse vídeo, o desafio é tentar não chorar, porque vamos conhecer a história completa de Bartolomeu Kuma, o homem mais gentil e bondoso da história de One Piece. Antes da gente começar, já derrame a sua lágrima do botão do like, lembrando que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então vem fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece. Bartolomeu Kuma nasceu no reino Sorbet 47 anos atrás. Era um bebê alegre e amado pelos pais. Mas a alegria e tranquilidade da família infelizmente durariam muito pouco tempo. Após a descoberta de que Clep, o pai de Kuma, pertencia à linhagem dos bucaneiros, a família inteira se tornou escrava dos nobres mundiais em Marijoa. Com tão pouca idade, Kuma já precisava lidar com a dor da própria escravidão e das duas pessoas que mais amava. Todos sofriam abusos terríveis nas mãos dos dragões celestiais e ainda assim tentavam manter algum otimismo. Até que a mãe de Kuma não suportou e acabou falecendo. Nesse momento, ainda criança, Kuma desabou e desejou que ele morresse. Mas foi também durante esse momento tão difícil que Kuma tomou conhecimento de uma figura que mudaria a sua vida para sempre: Nika. Clep contou ao filho sobre a lenda passada por gerações entre a raça dos bucaneiros e disse ao pequeno Kuma que o guerreiro da libertação viria e os levaria para o mar, livres sob o sol. Com dança e a imitação do som de tambores e risadas, Clep deu uma nova esperança para o seu filho. Dessa nova esperança, o garoto gentil tiraria a força necessária para enfrentar as dificuldades da sua vida, inclusive a morte do seu pai pouco tempo depois. Morte essa, inclusive, que só foi causada pelo simples fato de Clep estar fazendo barulho demais e incomodando os Tenryubitos. Com 9 anos de idade, Kuma já estava completamente sozinho, mas o destino tinha planos para ele no que ficou conhecido como o Incidente de God Valley. Durante uma caça humana realizada pelos dragões celestiais na ilha, Kuma conheceu outras duas crianças escravas, Ivankov e Ginny, e juntos eles colocaram em prática um plano de fuga arriscado, que envolvia roubar os prêmios daquele torneio bizarro, a fruta do dragão e a fruta da patinha. Se aproveitando do caos gerado pela chegada dos piratas Rox e dos piratas Roger, Kuma conseguiu comer a Nikyu Nikyu no Mi. Saturno, que já vinha observando o garoto, o atacou, mas Kuma o enfrentou, dizendo que queria ser como Nika e salvar o maior número de pessoas possível. Apesar das dificuldades, as 3 crianças de fato conseguiram escapar de God Valley e Kuma fez exatamente o que disse para Saturno. Com a fruta da patinha, ele salvou mais de 500 pessoas, recebendo a alcunha de Mão da Libertação por Ivankov. Kuma e Ginny decidiram viver em uma igreja local enquanto Iva tomou os mares. O jovem bucaneiro e a garotinha de cabelo rosa passaram então a vender madeira para sobreviver. E pela primeira vez em suas vidas, eles choraram de felicidade, pois estavam finalmente com a barriga cheia. Algo tão simples, mas que para eles naquele momento parecia simplesmente um milagre. Os próximos 8 anos provavelmente foram os mais pacíficos da vida de Kuma. Ele viveu com Ginny no reino Sorbet, se tornou pastor e se dedicou a ajudar a população local, majoritariamente composta por idosos. Kuma retirava as doenças leves das pessoas para que pudessem trabalhar e absorvia ele mesmo essa bolha de dor a cada semana. Ou seja, o que Zoro precisou fazer no final de Thriller Bark, aguentando as dores do seu capitão, uma vez por semana, Kuma fazia o mesmo. Como esperado, ele e Ginny se apaixonaram, mas Kuma recusou se casar para protegê-la. Afinal, ele tinha medo de que o destino da mulher que ele amava fosse o mesmo da sua mãe, já que ele era um bucaneiro. Anos mais tarde, a ascensão do rei Bekori perturbaria a paz de Sorbet. Ele dividiu a ilha em duas e excluiu a parte sul do reino, tornando-a uma terra sem lei, onde a escravidão era permitida. Kuma obviamente não aceitou e decidiu lutar para defender as pessoas, o que acabou levando a ser preso.
Dini e outros cidadãos que tumultuaram também foram. Mas as ações do rei Becore não passaram despercebidas por um homem que buscava mudar o mundo. Acompanhado de Vankov, Dragon desembarcou em Sorbet com o então Exército da Libertação, resgatou Kuma e os demais e depois o Rei Maligno. A partir de então, Kuma e Dini se uniram a Dragon e passaram a lutar pela liberdade das pessoas. O bucaneiro, inclusive, se tornou um dos pilares do exército revolucionário, e apesar da posição importante, manteve o seu coração gentil e ainda encontrava tempo entre as missões para voltar a Sorbet e cuidar das pessoas vulneráveis. Mas esse período de felicidade na vida de Kuma logo seria interrompido por um golpe fortíssimo. Durante uma missão, Dini foi sequestrada e levada para Marijoa para ser esposa de um dragão celestial. A dor de perder a mulher que amava e principalmente de saber que ela era novamente uma escrava o mudou completamente. Kuma se tornou imprudente, se importando pouco com a própria vida, até que 2 anos depois do sequestro, o exército revolucionário recebeu uma ligação da própria Dini. Ela havia adoecido e sido descartada e sua ligação era um adeus. A doença que havia contraído, as chamadas escamas de Safira, a impossibilitava de se expor à luz natural. Mas sem se importar com a própria vida, ela se expôs para conseguir viajar e salvar Bonnie, a sua bebê. Kuma correu para Sorbet quando percebeu que era lá que Dini estaria, mas já a encontrou morta, e sequer pôde ouvi-la dizer uma última vez que ainda o amava e o amaria para sempre. Nesse momento de dor, Kuma descobriu um novo motivo para viver e uma nova fonte de força: cuidar da filha que a mulher que ele tanto amava deu a vida para proteger. Mesmo aquela criança não sendo sua, mesmo que aquela criança tenha sido fruto de uma violência. Afinal, One Piece nos ensina que os filhos não devem carregar os pecados dos pais. Kuma então escolheu não amaldiçoar aquela criança, mas sim adotá-la como a sua filha legítima. Pelos próximos anos, Kuma dividiu seu tempo entre ser pai da Bonnie e lutar pelo exército revolucionário, até que a menina mostrou os primeiros sinais de ter herdado a doença da Dini. Kuma buscou médicos locais, mas nenhum soube o que fazer. Com a intenção de cuidar da filha, ele se afastou do exército revolucionário e continuou procurando médicos que pudessem ajudar. Como a garotinha vivia restrita à igreja, já que não podia se expor à luz natural, Kuma a estimulava a sonhar perguntando para onde ela gostaria de viajar quando curada. Ele também apresentou a ela a lenda de Nika, que o tinha amparado durante a sua infância. Os dois passaram então a dividir a esperança e a admiração por aquele deus do sol. Eventualmente, um médico conseguiu diagnosticar a doença de Bonnie e as notícias não foram boas. Ele contou que mesmo sem que ela se expusesse à luz natural, a doença continuaria progredindo. Bonnie não chegaria aos 10 anos de idade. Como se a situação já não fosse delicada o suficiente, a garotinha ouviu parte da conversa dos dois e questionou Kuma, que, para não a entristecer, mentiu, dizendo que ela estaria curada quando completasse aqueles 10 anos. Um ano depois desse episódio, o reino Sorbet mais uma vez foi ameaçado por Becore. O antigo rei, deposto por Dragon, voltou para assumir o trono e mandou incendiar a parte sul da ilha, lugar onde moravam os mais pobres e vulneráveis. Ele tentava reproduzir o incêndio do terminal cinza de Goa. Kuma imediatamente correu para resgatar o máximo de pessoas possível e enfrentar Becore. Kuma, sozinho, salvou vidas, destruiu o palácio e expulsou o rei no evento que ficou conhecido como a Revolução de um Homem Só. A pedido do povo, Kuma se tornou o novo rei do reino Sorbet, mas quem governava de fato era o rei de 2 gerações atrás, chamado Bulldog. Mas a derrota não foi suficiente para que Becore desistisse do trono. Com o apoio do governo mundial, o antigo rei começou uma campanha de difamação contra Kuma na tentativa de derrubá-lo. Ele o acusou do incêndio e de ter tomado o trono à força, e foi a partir daí que o bucaneiro ganhou a fama de tirano. Só que a difamação não foi a única atitude tomada pelo rei. Ele voltou mais uma vez ao reino Sorbet, agora com o apoio de navios de guerra da marinha, e para proteger o povo, Kuma os enfrentou e os derrotou sozinho. Por ter feito oposição à marinha, braço do governo mundial, Kuma se tornou um criminoso e teve que deixar o país, ganhando a sua primeira recompensa pela sua cabeça. Ele pediu que Bulldog assumisse o trono e que ele e a rainha Connie cuidassem da Bonnie enquanto ele estivesse fora. Então ele tomou os mares e se tornou um pirata procurado.
Durante o tempo que passou como pirata, Kuma viajou para várias ilhas em busca de uma cura para a doença de Bonnie, mas foi durante uma visita a Dragon que ele encontrou uma nova esperança. O líder dos revolucionários contou ao amigo sobre o Dr. Vegapunk, o cientista gênio do governo mundial. Ele se mudaria de laboratório depois do incidente de Punk Hazard e por isso a segurança ao seu redor estaria reduzida. Kuma então buscou Bonnie e juntos foram para a ilha onde estava Vegapunk, hoje chamada de Egghead. A conversa com o cientista trouxe boas notícias. Vegapunk contou a Kuma que a doença de Bonnie poderia ser curada através de um tratamento com células-tronco, mas o custo era enorme. Por ter descoberto que o pirata era da linhagem dos bucaneiros e por saber que ele não poderia arcar com os custos do tratamento de sua filha, Vegapunk sugeriu que ele participasse do desenvolvimento de um projeto do governo em troca do tratamento da menina. Kuma serviria como base para o desenvolvimento de clones soldados da marinha responsáveis por defender inocentes e promover a paz. Kuma concordou, alegando que a sua prioridade era que Bonnie pudesse ser curada. Vegapunk o chamou de santo e Kuma respondeu que ele era apenas um pacifista, termo que acabou virando o nome do próprio projeto e dos clones soldados que viriam a partir do seu corpo. Porém, o que os dois não esperavam era que esse acordo chegaria aos ouvidos de Saturno. O Gorosei decidiu se aproveitar da situação e fez mais 3 exigências para que o pedido de Kuma fosse acatado. Primeiro, ele precisaria se tornar um Shichibukai. Segundo, ele teria o seu corpo modificado. E terceiro, ele perderia a sua consciência e personalidade. Obviamente, isso seria o mesmo que matá-lo e Vegapunk protestou imediatamente quando percebeu. Mas Kuma estava disposto a abrir mão de tudo para garantir um futuro para sua filha, inclusive da sua própria vida. Sem hesitar e chorando de felicidade por saber que Bonnie seria curada, Kuma aceitou os termos de Saturno, contrariando todas as nossas expectativas. O tratamento de Bonnie levaria 6 meses e depois ela ainda precisaria de 1 ano de descanso para estar completamente curada. Já as modificações de Kuma levariam 2 anos para serem concluídas. Então, Saturno fez mais algumas exigências para garantir a obediência do bucaneiro. Ele exigiu que depois do tratamento de 6 meses, Bonnie ficasse sob custódia do governo como refém até o fim das modificações de Kuma. Pai e filha não poderiam ter qualquer contato. Uma vez que a personalidade e consciência de Kuma fossem removidas, o governo libertaria Bonnie. O ancião ainda fez questão de deixar claro que, caso Kuma não os obedecesse, sua filha seria escravizada. Os termos de Saturno significavam que Kuma se sacrificaria e nunca teria a chance de ver a sua filha curada, de explorar o mundo com ela, como os dois sonharam por anos. Mas ele aceitou sem sequer hesitar. Em troca, pediu apenas que Bonnie fosse criada no reino Sorbet, ao invés de numa instalação do governo. Então, pelos próximos 6 meses, Bonnie e Kuma viveram em Egghead, a menina recebendo o tratamento para as escamas de Safira e do outro lado, em paralelo, o bucaneiro sendo modificado para se tornar uma arma. Ao fim do tratamento de 6 meses, Bonnie e Kuma retornaram para o reino Sorbet. O pirata pediu que a rainha Connie cuidasse de sua filha, já que ele não poderia ficar no país. Kuma nunca contou a Bonnie os termos do acordo com Saturno, que ela era uma refém e que eles não poderiam mais se ver. A menina se despediu com a promessa de que receberia várias cartas das viagens do pai e com a esperança de que eles se encontrariam novamente. Mas Kuma sabia que isso seria impossível. Desobedecer às ordens do governo significava que sua filha seria morta ou escravizada. Durante os próximos meses, Kuma se tornou um Shichibukai e seguiu à risca todas as ordens do governo. Como prometido, ele mandava cartas para a filha sobre os lugares que visitava, mas todas elas eram interceptadas pelos agentes da CP8 que a vigiavam no reino Sorbet. A menina nunca recebeu nenhuma delas. Nunca pôde ler todas as dezenas de vezes que seu pai disse que a amava. Mas após o período de 1 ano e 6 meses necessários para que se curasse, Bonnie recebeu ajuda dos locais do reino Sorbet e escapou dos agentes do governo para o mar. E em busca de Kuma, ela se tornou um pirata e partiu em busca de encontrar o maior dos tesouros, que era o seu pai. Agora, Bonnie e Kuma navegavam pelos mares. Cada vez que a menina se aproximava da sua localização, ele simplesmente fugia.
Quando retornava a Egghead, o bucaneiro conseguia ver o progresso do projeto pacifista, mas essa não foi a única coisa que Kuma viu durante o seu tempo como Shichibukai. Ele também conheceu Luffy e os Chapéus de Palha, o que mudaria o restinho do tempo que ele tinha de vida. Kuma não deixou de reparar que o menino do Chapéu de Palha, que desafiava o governo e tinha poderes de borracha, se parecia muito com a figura de Nika. E foi em Sabaody, quando Luffy socou um dragão celestial para proteger um Homem-Peixe, que Kuma soube que aquele seria o homem que salvaria o mundo. Ele foi a primeira pessoa a reconhecer o guerreiro da libertação daquela geração. E graças à sua intervenção no incidente de Sabaody, Luffy e o Chapéu de Palha foram salvos. Graças à mão da libertação de Kuma, o mundo poderia ver o amanhecer que Luffy viria a trazer para o mundo. Depois do ocorrido no arquipélago das bolhas, era hora de Kuma perder sua consciência, memórias e personalidade. Ele conversou uma última vez com Vegapunk em Egghead e cedeu suas lembranças a pedido do cientista, enquanto o próprio desabava em lágrimas. Ele também contou sobre sua fé no Luffy e pediu que o programasse para proteger o Thousand Sunny até que algum membro da tripulação finalmente retornasse. Enquanto sua personalidade era removida, raios de sol cobriram o laboratório. Kuma reviu todas as pessoas que ele amou ao longo da vida e suas últimas palavras foram uma mensagem direta para sua filha. Parabéns pelo seu aniversário de 10 anos. Já sem consciência, Kuma participou da guerra de Marineford como pacifista PX-0. Depois da guerra, conforme a programação feita por Vegapunk, ele passou 2 anos protegendo o Thousand Sunny até a chegada de Franky. Pouco depois, Kuma foi novamente levado a Marijoa para ser escravo dos dragões celestiais. Sua mente já não existia mais, mas seu corpo continuava sofrendo abusos. Quando o exército revolucionário atacou a Terra Sagrada, Kuma foi resgatado e levado para a ilha Momoiro. Os revolucionários tentaram curar e conversar com o antigo companheiro, porém sem sucesso. Até que um gatilho fez o bucaneiro sem personalidade correr pela ilha e se lançar até Marijoa. Já na Terra dos Dragões Celestiais, Kuma causou comoção e enfrentou diretamente o almirante de frota Akainu. De lá, ele se lançou para Egghead e Bonnie, que estava prestes a ser morta pelo Gorosei Saturno, foi salva pelo pai, que por tanto tempo ela lutou para encontrar. As costas, que um dia foram marcadas como um alvo pelo governo, agora eram mais uma vez colocadas como um alvo, porém, dessa vez, de forma proposital. Kuma então desferiu o soco mais aguardado pelos fãs de One Piece, acertando em cheio Saturno, que chegou a arrancar um de seus braços, carregado com toda a dor e ódio por todos os males que o Gorosei já tinha causado em sua vida e na vida das pessoas que ele amava. E no fim, sua última ação antes de parar de se mover foi abraçar Bonnie. Pose essa que já havia sido referenciada lá no arco de Skypiea através de um totem presente na Ilha do Céu e que era venerado como um deus. Como já comentado, Kuma não tinha mais sua personalidade desde antes da Guerra de Marineford. Depois que ele foi resgatado pelos revolucionários, Saturno acionou um dispositivo de parada completa, que deixaria Kuma num estado vegetativo incapaz de se mover ou de receber ordens. Ainda assim, ele se moveu e protegeu a sua filha. Não sabemos com exatidão qual foi o gatilho, mas sabemos com certeza que o bucaneiro foi movido por amor. Seus instintos paternos, o amor pela sua filha e a determinação em protegê-la foram tão fortes que nenhuma modificação científica foi capaz de pará-lo. Talvez aquilo que a raça dos bucaneiros tem de tão especial é continuar sendo capaz de existir mesmo após a sua morte. Vegapunk chegou a afirmar que a alma possui o peso de 16 gramas, então se a alma pode ser medida, talvez ela também possa ser mantida dentro de um corpo. E talvez esse seja o motivo para que um robô como Kuma ainda tenha mantido a sua humanidade, mesmo após a sua morte. Agora, Bonnie conhece toda a história do seu pai depois de ter visto as suas memórias através da bolha deixada em Egghead. Ela o reencontrou e se tornou capaz de se transformar em Nika após descobrir que o herói que os dois esperavam por tanto tempo era, na verdade, real. E só nos resta torcer para que qualquer faísca de consciência e personalidade existente no Kuma se torne uma chama com a presença do Deus do Sol, mesmo se for apenas para testemunhar um vislumbre do amanhecer e para um adeus, dessa vez, verdadeiramente livre. Independentemente do destino que o Oda escolha para o Kuma agora, uma coisa nós podemos dizer: ele continuará vivo através de todas as pessoas marcadas por sua existência gentil, seja o Chapéu de Palha ou a própria Bonnie,
que herdou a sua vontade. Como disse Hiluluk, as pessoas só morrem quando são esquecidas. E depois de viver uma vida de tanta luta, entrega, sacrifício, dedicação e amor pelas pessoas, um herói como Kuma sempre será lembrado. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve para mais vídeos explorando o universo de One Piece e aproveita para assistir esses outros dois que vão aparecer na tela agora, que você também vai gostar. Beleza? Até a próxima, tchau!